Boa noite. Vou convidar já a nossa querida amiga Ediane, já está aí. Já vamos começar a nossa. Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos. Boa noite. Oi, tudo bem? Você tá, Tudo e você? você tá me enxergando? Tô te enxergando, mas a tua internet está travando. Eu tô te ouvindo super bem, tá? Uhum. Porque eu não estou me enxergando na tela, mas isso não tem problema. Espero que os demais Uhum. estejam me enxergando. Talvez teria que perguntar aí se as pessoas estão me enxergando. Sim, então, pessoal, vocês estão enxergando a Ediane, se não tiverem, coloquem aí que daí ela se organiza. Na realidade, a gente está te ouvindo muito bem e somente a tua imagem que ela tá travada, tá? Não sei se você tá perto do teu roteador, tu tá falando do celular. Oi, acho que eu vou desconectar de novo. Vamos chamar ela de novo, às vezes a internet demanda um pouquinho de cuidado, né? Então vamos fazer isso. Daqui a pouquinho ela entra de novo. E aí a gente já chama ela de novo aqui, né? Senão a gente começa tudo de novo. Deixa eu ver se ela entrou aqui. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar de um tema super importante, que é recolocação no mercado de trabalho, como se preparar para uma entrevista, se preparar com currículo. Vai ser um bate-papo muito bacana com a nossa amiga que está longe, inclusive está enfrentando aí o fuso horário para estar com nós. Depois ela vai falar um pouquinho da onde que ela está. Uhum. E agora, Isabel? Como Também está estamos? travada a tua tela, só estamos ouvindo a sua voz. Uhum. Para mim também travou a tela. Deixa eu ver se eu Sim. consigo. Você tem como ir mais perto, talvez, do teu roteador ou Estou usar perto. com Estou perto. fio? É, ah, tá. Uhum. Olha, não sei o que pode ser. Eu fiz antes tive um atendimento e deu super certo. Pois é, pois é. É, assim, eu tô te ouvindo bem, tá? Mas não tô conseguindo, assim, te enxergar. A tua internet, ela tá pensando. Sim. Então, pessoal, vocês estão conseguindo ver bem a Ediane? Estão conseguindo enxergar? O áudio tá bem, tá super bom dela, né? A Adriana colocou aqui, mas realmente a tua imagem ela não aparece. Agora até o áudio desapareceu. Acho que vou tirar de novo e vamos entrar de novo. Você não botou no 5G teu? O meu tá aparecendo, testei aqui. Uhum. A minha internet, vocês estão me vendo bem, estão me ouvindo bem, tá tudo certinho? Que às vezes pode ser aqui, mas eu acho que não, porque eu conectei bem certinho. Vocês estão me vendo bem? Estão me ouvindo bem? Bastante gente conhecida aí, coisa boa. Ai, obrigada, obrigada, Adri, obrigada, meu amor. Tudo certo por aqui, mas eu não tô conseguindo achar mais a nossa amiga Ed aqui, para mim colocar ela ao vivo com nós. Deixa eu ver se eu consigo localizar ela.
Aqui não. Uhum. Já tem bastante gente entrando. Não. Uhum. Vamos ter que esperar ela entrar um pouquinho, né? Vamos esperar. Então, o tema hoje é bem importante. A gente ontem também teve uma live bem bacana com a nossa amiga Eliana Cancian. A gente falou sobre o ODS 9. E hoje a gente vai falar então sobre essa questão do mercado de trabalho. A gente precisa estar preparado, porque daqui a pouco surge uma oportunidade, quem está procurando alguma coisa e não está conseguindo se recolocar. Hoje a Ed vai dar algumas dicas bem importantes para nós, para a gente estar bem preparado. E agora deu. Agora? Deu certo. Sim. Chamei uma galera para me ajudar. Que bom, né? Ainda bem que a gente tem ajuda sempre para buscar, assim, o meu esposo também sempre fica de prontidão aqui, qualquer coisinha ele mexe. Um dia ele até entrou numa live aqui, ele veio mexer na internet. Então, seja muito bem-vinda, Ed, muito feliz de estar podendo fazer essa live hoje com você. Uma pessoa que eu tenho um carinho muito especial, a gente teve muitos momentos bons juntos, juntas, né, numa empresa que faz toda a diferença em Chapecó e na região e onde ela atua, que é a Aurora Alimentos. E eu acho que a gente tem essas conexões, a gente saiu as duas da empresa, mas a gente continua com conexão, então isso que é legal. Queria te agradecer também que você está sempre aí curtindo as minhas lives. Eu sei que você está longe, mas você sempre está acompanhando. Então, já gratidão por você estar junto comigo e acompanhando aí. Então, hoje a gente vai falar um tema muito legal. Já vou dizer para o pessoal aí mandar muito coração para você, porque você merece. E também, se alguém quiser fazer alguma pergunta, tem a caixinha ali do pontinho de interrogação, pode fazer. E a flechinha ali é para mandar o pessoal entrar e vir com a gente nessa live maravilhosa. Então, para a gente já começar, eu queria que você falasse um pouquinho quem é a Ediane Verlan, né? E um pouquinho contar da tua trajetória profissional, um pouquinho da tua família também, como é que você tá, enfim, aonde que você está para o pessoal. Então, né, muita gente é teu conhecido. Se tu quiser dar um oi também aí pro teu pessoal, Sim, fica bem à vontade. eu vou tentar sempre acompanhar ali embaixo também. Então, Sim. Isabel, obrigada pelo convite, tá? Imensamente feliz pela oportunidade. Tudo que você falou, eu também sinto por você e pelos anos de convivência. Então, como a Isabel falou, meu nome é Ediane, eu sou natural de Itapiranga e trabalhei, sim, já fui colega da Isabel e tenho 12 anos de experiência em mercado de trabalho, onde eu passei em alguns setores, mas eu hoje posso afirmar que eu me identifico com a área de recursos humanos, que é treinamento e desenvolvimento e recrutamento e seleção de pessoas. Então, todas as outras experiências que eu tive, elas com certeza foram fundamentais para a minha trajetória e para eu conseguir identificar o que de fato é meu propósito e o que eu me identifico trabalhando. Sim. Então, eu tenho essa experiência e hoje eu estou trabalhando para auxiliar profissionais que estão iniciando no mercado de trabalho ou estão em processo de recolocação, ou até mesmo aqueles profissionais que já trabalham na empresa e desejam seguir carreira dentro da empresa. Então, Legal. eu resido sim na Alemanha, bem longe de vocês, né? Mais ou menos uns 12 mil quilômetros, mas assim, a gente está... Eu vejo que, apesar da distância, a gente consegue estar em sintonia com as pessoas. O meu trabalho trabalho com muitas pessoas do Brasil e assim isso me deixa muito feliz, porque esse é o meu propósito, sabe? Ajudar as pessoas. Me identifico muito com isso. Sou casada, tenho uma filha de 3 anos e trabalho em casa, né? Esse trabalho que eu realizo, então, é de casa, home office. Mas assim, ó, estou feliz de estar aqui. Claro que a gente tem essa distância, mas a gente acaba se adaptando, né? Tudo são escolha.
Uhum. Eu me lembro quando você foi, assim, você estava preocupada, nervosa, e eu fui uma das pessoas, assim, que te dei todo incentivo, porque eu te conheço como profissional e como pessoa, e eu tinha certeza que em qualquer lugar que você fosse, você iria se dar bem. E eu tenho certeza que você está se dando muito bem aí, vai construir, sim, esse teu propósito lindo, que é ajudar as pessoas, através daí, as pessoas que estão aqui no Brasil e também as pessoas que estão aí, que você pode tá contribuindo com elas, eu acho que é muito bacana. E a gente tem uma trajetória muito bacana, construímos muita coisa junto, então foi um aprendizado para todos nós. Com certeza, com certeza. Eu vejo sim que você mencionou antes, então a empresa que a gente trabalhou, carrego ela assim, sempre falo que no meu sangue, no meu coração, né? Porque eu Uhum, aprendi muita, muita, muita coisa lá e sou muito grata a tudo que eu vivi e aprendi. legal. E a gente trabalhava bem junto também, né? Fazia muita coisa junto. Legal. Então, você está nesse processo assim de ajudar as pessoas. E é bem bacana, assim. Eu conheço tua menina também, é linda tua filha, é muito tua cara, e gosta de ler que nem a mãe, tá sempre envolvida aí, vai fazer Muita muita coisa cultura. aí. Vai ter um propósito lindo ela quando crescer e puder ajudar as outras pessoas. Para a gente começar um bate-papo, assim, porque quando eu estou me preparando para o mercado de trabalho, ou se eu preciso me recolocar no mercado de trabalho, eu preciso fazer um currículo, né? Quais são, assim, os pontos cruciais que você acha que deve ser colocado no currículo para realmente ter um impacto na hora da pessoa que vai pegar a ler e vai pegar e olhar o teu currículo? O que que vai chamar a atenção? Uhum. Então, Isabel, um bom currículo é aquele que vai impressionar o recrutador, né? A pessoa que vai olhar esse seu currículo. Mas, assim, é importante para quem está fazendo seu currículo pensar que nem sempre muitas páginas vão fazer a diferença. Eu sempre oriento Uhum, que, às vezes, menos é mais. Então, no sim. máximo, uma dica assim, que eu sempre dou, 2 páginas. Então, tente ser bem objetivo no seu currículo, né? Também, da mesma forma que você é objetivo no currículo, tudo que você vai escrever e vai colocar, também seja objetivo nas suas escolhas. Para onde você está mandando esse currículo? Né? Uhum, Os uhum. profissionais, inclusive, quando conseguem mandar assim 10 currículos por dia para alguma empresa, acham que isso às vezes é positivo. E se tu for avaliar, não é. Porque você Uhum, precisa saber selecionar e você precisa saber aonde você quer trabalhar. Isso é uhum, importante. Você uhum, precisa avaliar aonde você quer, de fato, passar a sua trajetória profissional. Outra dica também que eu dou é utilize palavras-chave no seu currículo. Daqui a pouco a que vaga, legal. a empresa está procurando um profissional que sabe ser comunicativo, que sabe trabalhar em equipe. Então, tenta você colocar em alguns momentos nesse currículo algumas experiências relacionadas com essa vaga. Né? Aham, Por que isso? Por que isso? Porque o seu currículo, ele vai para a empresa, você vai encaminhar ele, e ele pode, e como vai provavelmente, ficar no banco de dados, né? Não quer dizer que uhum, imediatamente você vai ser chamado. Então, ele fica num banco de dados e, de numa próxima oportunidade, o recrutador vai lá e digita alguma palavra-chave e o seu currículo vai ser olha que legal. o que ele vai escolher, né? Então, o Uhum, recrutador, a gente sempre precisa pensar assim, ele não tem muito tempo para ficar lendo e olhando currículos, porque ele recebe vários e-mails de currículos por dia. Então, essa é a uhum, atividade dele. Então, ele vai bater o olho em cima e vai avaliar se você está atendendo aos requisitos da vaga que ele está procurando. Então, ele não vai se ater a uhum, informações que não têm nada a ver com aquela vaga. sim, uhum, Então, isso é bem importante. E mais uma dica, assim, que eu diria, que eu considero bem importante, que eu percebo que acontece, é quando você vai mandar esse currículo por e-mail. Selecionar o anexo correto, né? Selecionar o currículo e sim, não anexar outra coisa.
já aconteceu comigo, já recebi um anexo que não era um currículo. Então, não que você vai ser eliminado por essa atitude, mas isso não cai bem. Sim, então, já não pega você bem. isso não pega bem, isso pode mostrar que você daqui a pouco estava fazendo isso meio atropelado, né? Você não se dedicou para isso. Então, essas questões, assim, são simples, mas, assim, que precisam de um cuidado especial para quem está iniciando ou quem está em processo de recolocação. Uma coisa, assim, que o pessoal sempre pergunta, e até eu quero te perguntar, e a gente tem muita curiosidade, é legal colocar foto em currículo? Eu acho que é bacana, assim, colocar foto. Como é que você vê isso? Olha, eu particularmente gosto de receber um currículo onde tem uma foto, né? Mas a gente precisa cuidar que foto a gente vai colocar. Então, daqui a pouco, se você não tem uma foto legal para colocar, o que é uma foto legal, né? Uma foto legal é você com naturalidade, sem filtro, sem muita maquiagem, ou daqui a pouco você Sem não tem uma expor foto nada só também. sua. Como? Sem expor, assim, nada também, né? Tem que ser uma coisa bem Isso. natural, né? Não forçada. Isso, ou uma foto recortada, sabe, que tinha mais pessoas e você vai lá e recorta. Então, se você não tem uma foto ideal, é melhor não colocar nenhuma. Por quê? Hoje as redes sociais também são uma alternativa do recrutador ir lá e ver quem é a Ed, né? Então, digita lá a Ed e vai aparecer a foto dela. Mas, assim, bem legal. respondendo a tua pergunta, eu gosto de receber currículos com foto. Eu acho que isso é bem positivo, isso transmite já uma primeira impressão, mas a gente precisa cuidar que tipo de foto a gente escolhe. Tá, bem legal. Então, essa questão das redes sociais a gente pode explorar um pouquinho mais depois, assim, o que eu acho que é bem legal isso, você trazer essa reflexão, né, que as pessoas, quem está fazendo o processo seletivo, ele vai olhar a rede social, então tem que ter todo o cuidado nisso também. Vamos já falar agora, assim, esse cuidado da rede social também, que eu acho que é extremamente importante e também é um currículo, não deixa de ser. Sim, com certeza, Isabel. Eu ia até comentar depois mais, mas vamos aproveitar. Hoje as empresas, algumas não admitem que fazem isso, né? Que vão lá nas redes sociais, mas todas fazem, né? A gente sempre tem uma curiosidade em saber quem é essa pessoa. Mas os candidatos muitas vezes interpretam isso como negativo. Então, assim, é importante você ser a mesma pessoa que você é no currículo, nas redes sociais, na tua vida social, né? A gente não precisa simular, a gente tem que ser quem a gente é em todos os momentos. Nos finais de semana, né? A gente não precisa... Então, rede social, hoje, está, assim, quase numa pontuação próxima do currículo. Sim, olha só. Então, vai lá, digita quem é a pessoa. Muitas vezes o candidato, o profissional acha que assim, eu não publico muitas coisas, mas assim, você não é só observado pelo que você publica, mas daqui a pouco o que você está curtindo, os amigos que você segue, né? Então, daqui a pouco você é marcado pelos seus amigos. É verdade. Um exemplo que eu posso dar, Isabel, daqui a pouco para quem está nos escutando entender um pouquinho melhor essa situação, é assim, eu vou entrevistar um candidato e aí eu pergunto para ele, o que você faz nas suas horas vagas? Ele vai me falar, nossa, eu sou uma pessoa que gosto muito de ler, né? Gosto de estar me desenvolvendo, a leitura é bem importante para mim. Aí o recrutador vai lá nas redes sociais e dá uma olhadinha para ver. Aí nunca aparece nada relacionado com uma leitura, entende? Então, fica uma certa dúvida. Alguma coisa não está. Então, assim, não é que você vai ser desqualificado, mas sempre que surge dúvida, isso vai te deixar, daqui a pouco, um degrau abaixo do outro candidato. Isso é bem importante a gente saber, né? Porque a veracidade deve prevalecer para tudo. Quanto mais verdadeiro, melhor.
Então, se eu sou verdadeiro aqui, eu tenho que ser verdadeira aqui também, né? Nos meus convívios, nas minhas coisas. Tá entrando muita gente aí, olha só. Pessoal, sejam bem-vindos. Tem bastante gente aí para matar a saudade de você. Olha só que legal, que bom, bem importante. Então, assim, surgiu uma oportunidade para mim fazer uma entrevista de emprego. Essa entrevista ela é bem importante, né? É algo assim que de repente eu estava esperando. Como me preparar? Quais são os passos assim para mim me preparar para essa entrevista, para mim realmente fazer uma boa entrevista? A primeira coisa que eu sempre falo para as pessoas com quem eu já trabalhei, eu trabalho, agradeça, né? Você tanto queria que essa oportunidade aparecesse, então é hora de comemorar, sabe? Sim. Energia positiva. E depois se prepara, né? Aí não é o momento de você começar a pensar, será que eu vou conseguir? E ficar nervoso. Não, você conseguiu a oportunidade, então vai lá e dá o seu melhor. E como você pode fazer isso? Se preparando. Aí precisa cuidar bastante, Isabel, quando a gente fala de se preparar, a gente não está falando de decorar, né? Sim. Você vai se preparar, você vai colocar no papel possíveis perguntas que o recrutador pode perguntar, vai na frente do espelho, responda essas perguntas para você mesmo, pega o celular e faz um vídeo, depois assiste. Nada melhor do Olha que que você se legal. assistir, né? Você se assistir para ver e você fazer uma avaliação, a tua postura, como você estava sentado, a tua resposta. Então, daqui a pouco, pede ajuda de alguém da tua família para te ajudar nesse Aham. processo. Uhum. Com certeza, quanto mais vezes você fizer isso, melhor você vai conseguir se familiarizar com essas respostas no dia da entrevista. Mas, assim, é importante ter a naturalidade para isso. Sim. Você não vai se preparar no sentido para decorar a fala ou a linguagem corporal que você vai fazer, não. É só para você não ser pego de surpresa com alguma pergunta. Então, a gente precisa saber o que a gente vai responder. E isso é autoconhecimento, né? A entrevista tem tudo a ver com autoconhecimento. O recrutador, ele sabe, ele conhece você através do teu currículo, mas ele quer saber mais quem é a Ed, quem é essa pessoa. Então, claro, ficar nervoso durante a entrevista, isso tudo é normal, nós somos seres humanos, mas a gente precisa controlar essas emoções para conseguir convencer com a nossa história, com a nossa essência, quem nós somos. Eu até Então, já ia te perguntar, digamos assim, eu tô lá fazendo uma entrevista, daqui a pouquinho me deu, porque sabe, às vezes a gente fica nervosa, né, ou nervoso. Eu tô fazendo a entrevista lá, a pessoa tá me perguntando, o entrevistador tá conversando, e daqui a pouquinho me deu um baque, eu bloqueei. Como que eu devo agir nesse momento, assim, porque isso acontece bastante, assim, a pessoa ela, né, digamos assim, ela, às vezes por ela não ter se preparado bem, ou de repente ela ter se preparado tanto na hora, pode dar o bloqueio. O que eu faço daí? isso acontece realmente. E isso é o nervosismo, a ansiedade, isso tudo vai gerar com que a pessoa, de repente, não consegue mais. E aí, antes de responder, Isabel, eu queria falar assim que é bem importante quando você vai para uma entrevista ter uma boa noite de sono, né? Então, tentar ficar um dia antes na sua rotina normal. Então, não sair daqui a pouco para uma. Agora, nesse momento, não temos muita opção de sair, né? Mas, assim, tentar ficar numa rotina sua para que no dia seguinte você acorde bem, chegar 15 minutos antes, para não atropelar as coisas, isso tudo ajuda. E enquanto você estiver lá na cadeirinha, lá fora da sala do recrutador esperando para entrar, faça uma respiração, uma técnica de respiração, respira, solta várias vezes, para quando você entrar, sentar naquela cadeira, você conseguir controlar essa emoção. E se mesmo assim você travar, você não conseguir mais, você pode fazer uma pausa, né? Respirar, tentar continuar, pedir se você pode tomar uma água. Você pode assumir até para o recrutador que você
está nervoso, né? Ele com certeza já percebeu isso, mas e dar continuidade. Mas é importante, assim, ó, pausar. Então, percebeu que está começando a ficar nervoso, ou a perna não está mais, né? Está com as pernas cruzadas, e aí Tá o pé está tremendo. batendo lá no chão, né? Tec, tec, tec. Então, tenta talvez mudar a tua posição, para que, ou apoia teu braço na cadeira, para que você fique mais firme, para que você não Sim. comece a tremer com as mãos, que ele não perceba. Então, Nossa, isso que tudo, legal. Isabel, é preparo, né? Se preparar, isso tudo auxilia. Claro que é natural, nós somos seres humanos, como eu falei, isso tudo acontece. Quem não fica ansioso quando sobe num palco para alguma apresentação, ou até mesmo numa entrevista? Mas a gente precisa, a gente sabe que a gente tem isso, a gente precisa se preparar para conseguir controlar essa emoção na frente do recrutador. Uhum. Então não teria problema assim se eu estou na frente do entrevistador e daqui a pouquinho eu me, né, perder assim um pouquinho o foco e eu dizer para ele assim, olha, eu preciso tomar uma água, eu preciso tomar um arzinho, alguma coisa assim. Você que já fez várias entrevistas, já fez vários processos de seleção, você acha que é muito mais legal eu tomar essa atitude do que daqui a pouquinho eu apresentar o nervosismo e não parar com esse nervosismo. Isso é mais bacana, então. Inclusive, Isabel, olha, já tive uma situação assim e contratei o profissional. Olha que legal. Pela Uhum. atitude de ser sincera, entendeu? De falar, olha, podemos fazer uma pausa, eu estou realmente muito nervoso, assim, essa é uma oportunidade que eu quero muito, mas assim, ele me convenceu com a fala. Sabe quando a Uhum. pessoa Uhum. convence? Tem uma diferença quando a pessoa está, Sim. te convence e se ela está nervosa porque ela realmente não sabe o que ela é para falar. Uhum. Uhum. Então, eu não, particularmente, assim, não vejo problema e considero isso bem positivo, você ser sincero em todos os sentidos, inclusive nesse. Sim. Legal. Outra coisa, quando a gente vai fazer entrevista, assim, eu vejo que às vezes a gente tem um bloqueio, assim, de falar de defeitos, de qualidades ou de desafios, porque a gente fica achando assim, ah, né, tá. Tu acha, como que você vê isso, assim? Você acha que eu posso estar colocando, assim, alguns defeitos que eu tenho, porque todo mundo tem. Ninguém é perfeito, ainda bem. A gente está sempre em busca do melhor. Eu acho que esse é a grande dádiva da vida, a gente melhorar a cada dia. Que nem a Roberta falou um dia numa live, que ela está até nos vendo aqui, 1% por dia já, já faz a grande diferença, né? Então, você acha que eu devo falar ou preciso ter um pouco de cautela? Como que eu posso abordar isso numa entrevista? O entrevistador provavelmente também vai, ele pergunta, né? Eles fazem esse tipo de questionamento. Como que eu devo fazer para introduzir isso, então? Então, uma vez era chamado de ponto fraco, né? Hoje é chamado de ponto de melhoria. Então, Uhum, normalmente o recrutador vai dizer: você poderia me citar algum ponto de melhoria seu? E aí que eu percebo que muitos profissionais têm receio de falar sobre, porque eles acreditam que eles podem ser eliminados se eles falar que eles têm um ponto de melhoria ou um defeito. E uhum, pelo contrário. Essa é uma resposta assim que você precisa ser muito sincero. Por exemplo, eu, Ed, tenho dificuldades de falar em público. Então, eu vou falar para o recrutador, olha, uhum. eu tenho dificuldades de falar em público, só que eu não vou falar só isso. Eu já vou falar para ele o que eu estou fazendo para Olha que melhorar legal. nesse sentido. Então, o que eu estou fazendo? Uhum, Olha, eu sempre tenho dificuldades, mas assim, estou fazendo um curso de oratória, estou fazendo um curso online gratuito que tem me ajudado bastante. Eu treino em casa na frente do espelho, ou faço vídeos, me gravo, me assisto depois. Então, assim, nunca fale somente o seu defeito, mas sim já o que você está fazendo para se desenvolver nesse sentido. Então, tem uma diferença uhum. muito grande em você só falar e também já complementar o que você está fazendo.
Ai, muito legal, isso é bem importante mesmo. Tu vê, a gente não para pensar isso, e é legal isso, porque você deu um defeito teu e você já está dizendo como que você está buscando a melhoria daquele teu defeito, que não dá para dizer um defeito, é uma coisa que de repente você tem uma dificuldade de fazer, e, né, e você precisa melhorar. Então, acho bem legal essa tua dica aí, super, super importante. Ó, o pessoal está dizendo que Sim. você é demais, parabéns. Emanuel Schneider. É, olha só, deve ser o pessoal que te curte aí bastante. Então, outra coisa bem legal, assim, que eu acho que a gente precisa trazer aqui para quem está nos ouvindo e nos vendo, eu tenho, assim, muitos projetos que eu desenvolvi, eu trabalhei, eu estou tentando me recolocar no mercado de trabalho. E lá naquela outra empresa que eu trabalhei anteriormente, eu fiz muitos projetos que deram resultado, que foram legais, assim, eu falo deles, não vai ficar a impressão assim que eu estou querendo megavar, né, megabar, que nem disse no linguajar. Como é que eu abordo isso? Como que eu devo colocar isso durante a entrevista? Porque geralmente o entrevistador até pede. E como que eu posso colocar assim para não dar a impressão assim que ela está se achando, alguma coisa assim? Eu percebo que muitos profissionais têm dificuldade de falar de seus projetos, que já participaram, Uhum, principalmente quando é uma entrevista coletiva, onde todos os candidatos vão para uma sala e tem que se apresentar e falar coletivamente. Mas, assim, indiferente de que forma for, se aquele projeto fez sentido para você na sua caminhada, se você adquiriu algum conhecimento, algum aprendizado, não deixa de falar. Não deixa de falar, mas uhum, sempre focar no aprendizado que você obteve e não focar no que você fez. Aí uhum, sim você uhum, pode talvez passar essa impressão de que você está querendo se achar com isso. Então sempre foca no que você aprendeu. Por quê? O recrutador ele vai ouvir isso e ele vai pensar, poxa, se ele aplicar na nossa empresa todos esses conhecimentos que ele adquiriu nesse projeto que ele desenvolveu ou que ele participou, esse é o profissional que a gente está procurando. uhum. Então é muito Legal. importante, Isabel, não só quando se trata de projetos, mas as respostas sempre utilizar exemplos se você tem. Uhum, Sempre vai te dar uma pontuação, a gente fala de pontuação, né? Sempre vai te dar um uhum. mais lá na resposta. Com certeza tem que falar, mas sempre focar no aprendizado. Legal, legal. E você acredita ser importante quando eu vou, assim, surgir uma oportunidade de trabalho, de emprego? Você acredita ser importante eu conhecer a empresa antes? Porque hoje tem muitas redes sociais que você tem a oportunidade de estudar, às vezes ver o que saiu dela. Você acha legal isso nas redes sociais, na internet? O que tu considera importante eu saber? Porque às vezes tem muita coisa, e aí agora, por onde que eu vou começar? O que é importante Uhum. para mim me preparar, então, para a entrevista de conhecimento da empresa? Primeira coisa que você precisa é identificar nessa empresa se essa empresa está de acordo com os teus valores. Por exemplo, Uhum, vou usar muito um legal. exemplo bem simples para o pessoal entender. Ed, eu decidi que para mim eu quero estar de noite em casa com a minha filha. Aham, Então eu não vou mandar o meu currículo para uma empresa onde eu sei que para aquela vaga eu vou ter que trabalhar à noite, por exemplo. sim, sim. Então a gente precisa sim conhecer, ir lá no site da empresa, conversar com pessoas que já trabalham lá, para ver se faz sentido, se os teus valores, o teu propósito de vida está de acordo com aquela empresa. Uhum, uhum, Eu sou uma pessoa, então, que eu prezo por trabalho leal, né? Não sou do perfil que gosto de fazer coisas que não são legais, né? Então, não sim, vou ir sim. trabalhar numa empresa que já tem a fama de que faz esse tipo de serviço. Então, isso Uhum, que uhum, os profissionais precisam. E
Aí que eu oriento, quando vai mandar o seu currículo, não mande para várias empresas. Selecione aquelas que você quer trabalhar, que você quer ficar o resto da sua vida. Isso é importante. Então, a gente precisa, sim, pesquisar sobre a empresa, saber mais sobre ela, até mesmo porque na entrevista, daqui a pouco, o recrutador vai te perguntar o que você sabe da nossa empresa, ou por que você quer ser contratado para trabalhar aqui. Sim. E aí tu tem que ter uma noção e ter, digamos assim, a vontade de trabalhar, porque às vezes você vai até demonstrar, você tá, né, meio... Então é bem importante isso que você está colocando ali, de conhecer bem a empresa e ver se ela está linkada com o teu propósito, com os teus valores, com aquilo que você deseja para a tua vida, não é ir por ir, né? Eu acho que ele tem que ter uma, uma, um propósito de você procurar aquela empresa ou aquela organização, né? Porque senão também, né, Isabel, você vai lá, você até pode ser contratado, depois você vai passar a experiência, e aí você vai perceber que, poxa, não é aqui que eu queria estar. Então, esse ficar pulando de galho em galho, né, que se diz, também não é legal. Então, daqui a pouco você espera, né, faz uma pausa, avalia, pesquisa sobre as empresas, para depois estar mais preparado e saber exatamente aonde você quer trabalhar. Bem legal, bem legal. São dicas super importantes. Depois, ainda bem que vai ficar gravado aí, para a gente poder olhar e rever todo esse conteúdo maravilhoso. É uma questão, assim, de realmente se preparar e ver aquilo que você tem afinidade, aquilo que você gosta. Acho que isso é muito importante. Outra questão que eu acho bem legal, assim, quando a gente vai fazer uma entrevista, quando a gente vai conversar a primeira vez com alguém que vai fazer a nossa seleção, a gente sempre tem aquela coisa assim, a primeira impressão é que fica. Isso é verdadeiro? Porque eu já passei por muitas situações dessas, né? Às vezes as pessoas assim, ai, olha aquela pessoa lá, né? Depois a gente foi conhecer, meu, que impressão que eu tive, né? Então, como é que é essa questão aí no processo de seleção? Sim, no processo seletivo e também assim, né, em algumas situações sociais que a gente vive, mas falando de processo seletivo, sim, a primeira impressão geralmente é a que fica. Então, o recrutador, ele nos 30 primeiros segundos que ele vai te enxergar, ele já vai tirar um xerox de você. Mas assim, você tem a oportunidade de daqui a pouco reverter isso, entendeu? Com as suas respostas, convencendo. E quando eu falo isso, Isabel, de a primeira impressão, eu gosto sempre de falar com os profissionais que eu trabalho, quando eles vão para a sua entrevista, eu sempre falo, você mandou seu currículo tá bom, você tá preparado, mas agora você precisa cuidar a partir do momento que você entrar na portaria daquela empresa. Você já vai estar sendo observado. Daqui a pouco o recrutador ou o gerente da empresa está voltando do seu horário de intervalo e ele enxerga aquele candidato lá na portaria. Então, você já está sendo avaliado. E aí entra a questão de ter os mesmos comportamentos, né? Ser você no currículo, fora da empresa, na frente do recrutador, ter sempre a mesma pessoa. Isso é bem importante. Então, a primeira impressão, sim, geralmente é a que fica, mas você tem oportunidade de reverter isso. Sim. Até a Carla está colocando aqui, pode falar, pode falar. Depois eu gosto de uma frase, assim, uma frase que a gente é chamado para uma entrevista, a gente é contratado pelo nosso currículo e a gente é desqualificado, eliminado do processo seletivo por causa do nosso comportamento. Sim, olha o currículo tá legal, eu fui chamado, tive a oportunidade, só que aí, por algum momento, tive algum comportamento aí que não foi legal, você é eliminado. Isso é bem verdadeiro.
A Carla está colocando aqui que autoconhecimento é essencial, bem aquilo que você está trazendo, né? Que a pessoa precisa se conhecer para daí ir para um processo seletivo e ter um melhor resultado. E aí a gente tem uma pergunta aqui da Ediane também. Ela pergunta que hoje a gente tem bastante rotatividade de pessoas, né? Antigamente as pessoas ficavam muito mais tempo na empresa, isso é fato. Como o recrutador vê hoje um currículo com várias experiências em um período de pouco tempo, assim, um curto espaço de tempo? Uhum. Aí entra bastante com a questão do autoconhecimento. Quando a pessoa não sabe exatamente o que que ela quer, o que que ela gosta, para onde ela está indo, vai acontecer isso, vai ficar pulando de galho em galho. Uhum. Aos olhos do recrutador e da empresa, isso não cai muito bem, tá? Mas assim, isso não quer dizer que você agora vai ficar desempregado para o resto da vida. Não, você tem a oportunidade de, daqui a pouco, parar um mês, correr atrás do que você não fez em algum momento da sua vida, né? Ler um Sim. livro, fazer um curso e tentar mudar isso. Para quando você tiver uma outra oportunidade, o recrutador olhar para o seu, para sua carteira, o seu currículo e ver realmente você tinha muitas experiências, mas através da sua fala você vai conseguir convencer ele que, pô, de fato, eu sou um profissional diferente, eu procurei me desenvolver, então tem sim oportunidades. Mas a primeira impressão, sim, não é muito positiva quando você recebe um Não currículo dá. com muitas experiências. Então, por isso é importante avaliar o que que eu quero, de fato, para onde eu quero ir. Autoconhecimento. Voltamos aí no que a Carla falou. A pessoa precisa se conhecer de fato para aí ela conseguir fazer um currículo, né, com coisas positivas e também fazer uma entrevista bem onde você consiga colocar o teu máximo ali. A Carla colocou e eu acho Isabel, que é bem isso mesmo. Oi. eu quero só complementar aqui, porque daqui a pouco, com essa resposta, algumas pessoas estão pensando agora. É fácil falar assim que a gente precisa saber o que que a gente quer fazer. Eu mesma posso pegar o meu exemplo de vida. O meu primeiro emprego, eu comecei numa empresa no processo de produção. Foi o meu primeiro emprego, eu tinha que pagar minha faculdade, né? Meu pai e minha mãe pagaram o vestibular e eu tinha que pagar a faculdade. Então, eu comecei no processo produtivo, lá embaixo. Saía de lá cheia de sangue. Se me perguntar se eu gostava de fazer aquilo, eu não gostava. Mas eu sabia que eu precisava daquele trabalho. E o que que eu fiz? Na época, eu pensava, não, eu preciso fazer isso aqui bem feito, porque eu tenho uma faculdade para pagar. Só que eu sabia qual era o caminho que eu queria seguir. Eu não queria ficar ali. Eu queria chegar lá na frente. Então, sim, talvez você precisa hoje agarrar a primeira oportunidade que aparecer, mas sempre é importante já ter um olhar aonde você quer chegar. Bem legal isso, bem legal. Eu também, eu comecei na Aurora, tu acho que sabe, né? Eu comecei no Telex, que hoje é um aparelho que está extinto, depois fui pro telefone e quando eu saí gerente, mas para chegar lá, a gente se preparou e você também, e aí a gente precisa saber as escolhas que a gente quer. E aí saber onde eu quero chegar e como me preparar para alcançar aquele espaço. Acho que isso é bem importante e agora eu vou te, assim, te fazer uma pergunta que tem tudo a ver com isso, e eu vejo assim o que você já tá preparada, mas eu vejo você sempre lendo, a gente vê as suas postagens, a gente te acompanha e por que você acredita que, digamos assim, a gente nunca deve parar, que a gente deve estar em constante aprendizado? Você já trouxe um monte de coisa aqui, você já falou bastante disso, porque a gente vai de repente, por um processo seletivo, a gente tem que estar sabendo. Mas qual é o ponto-chave desse aprendizado constante que a gente tem que ter? Primeiro, porque o mercado de trabalho exige, né?
profissionais que estejam em constante aprendizado. Mas quando eu falo isso, Isabel, eu não falo que a gente precisa necessariamente fazer uma pós logo depois que a gente fez uma graduação, Uhum. ou que a gente precisa fazer um mestrado. Daqui a pouco a pessoa não tem condições para fazer isso nesse momento. Mas Sim. existem outras oportunidades que você pode estar se desenvolvendo. Por exemplo, fazer um curso online gratuito. Agora, Uhum. nesse momento de pandemia, quantas lives, né? De fato, sim, muitas lives, mas a gente precisa saber escolher alguma delas que Sim. faz sentido Uhum. com a nossa caminhada e a gente consegue aprender muita coisa em 1 hora de live, por exemplo. Uhum. Uhum. Seguir pessoas inspiradoras, né? Nas redes sociais, você também aprende bastante coisa. Ler livros. Uhum. Então, tudo isso é importante. Mas, assim, o mercado de trabalho exige, mas também para você ser uma pessoa melhor. Sim, Para você legal. conseguir se comunicar melhor, para Sim, a você cabeça abre, conseguir né? A gente. escrever. Uhum. Uhum. Então, não dá para parar. Não dá para Uhum. parar. Mas, assim, Sim, não dá para confundir também essa minha fala agora que a gente precisa sempre estar estudando, fazendo sim. pós, Sem mestrado. neura, né, Edi? Não é tudo com. Sem Não neura. está relacionado com Tem que ser dinheiro, vou natural. dizer. Uhum, é Tem outras natural. formas. Eu gosto de Sim. falar que todo mundo tem 24 horas, né, Isabel? Todo Sim, mundo isso tem aí. 24 horas. A Uhum. gente só precisa saber o que a gente Como vai fazer administrar as nessas. 24. Bem legal, muito legal. Deixa eu te perguntar agora uma curiosidade que até eu acho que o pessoal tá com curiosidade. O processo de seleção aí na Alemanha, ele é parecido com o nosso aqui? Também é mais ou menos assim, manda currículo, faz entrevista e tal, assim, só para a gente ter curiosidade. É parecido, Matar. sim. É? É parecido. Aham. Mas aqui eu vejo que é mais utilizado, assim, são as entrevistas online. Já antes da Olha só. pandemia, isso já acontecia. Aham. Porque tem muitos estrangeiros, né? Então, não tem essa facilidade de fazer sempre uma entrevista com a pessoa ali na tua frente. Então, antes mesmo Aham. de contratar ela, vai fazer um primeiro momento, uma entrevista online com a pessoa, né? Morando no Brasil Uhum. ou no lugar, e aí para depois dar sequência. Então, isso eu vejo assim que é um diferencial grande. Mas as outras questões de currículo também encaminha, as perguntas também são bem parecidas com as nossas, Legal. perguntas rotineiras assim de entrevista. Sim, que legal, muito bacana. E o processo seletivo, assim, digamos assim, tu já chegou a ver algum ali na Alemanha? Tu já chegou a participar de alguma coisa? Nunca participou? Vamos ver se tem alguma pergunta aqui do pessoal. Parecia que tinha uma pergunta, mas perdi ela, acho. Deixa eu ver aqui na caixinha de pergunta aqui. Não, não tem nenhuma. Então, processo seletivo aqui, eu ainda não fiz nenhum, mas eu já fiz, preparei perguntas para uma empresa. Aham. E Ai, também que tem legal. os profissionais, né, que sempre que eu posso, tem muitos brasileiros morando aqui também, que Aham. eu auxilio, e desde currículo, desde entrevista simulada também, que é algo que eu faço assim, bastante com as pessoas que eu trabalho, é entrevista Uhum. simulada. Então, a pessoa, ela fica numa chamada de vídeo comigo, ela tem que se parar ali na frente do local que ela escolher e eu quero ver ela falando para mim. Então, desde os braços, as pernas, como ela está sentada. Então, isso tudo a gente Uhum. faz para conseguir auxiliar essa pessoa para que no dia ela consiga se destacar. Mas, claro, isso tu não consegue fazer depois de uma chamada de vídeo. Então, isso são várias Sim, ligações, várias preparações. conversas, treinos para conseguir Legal, que preparar. bom, que bom. Que bom. Eu E vejo às que tu está vezes, trabalhando bastante, né? olha, estou bem feliz, assim, Isabel. Eu tive, então, a Valentina, né, agora ela tem 3.
E aí a licença maternidade aqui, ela também é um período maior, é de até 3 anos, né? Diferente que no Brasil. 3 anos, muita coisa. Então ela vai começar aí no kindergarten, que a gente fala a escolinha, para vocês ali, agora em agosto. Olha só. Então, somente agora ela vai sair de casa. Eu estou todo esse tempo com ela em casa, o dia inteiro. Então, por isso também partiu essa ideia de começar a fazer esse trabalho, né? Que legal. Eu não queria deixar de fazer o que eu sempre fazia, o que eu gosto. Então, foi essa alternativa que eu achei e tem dado certo, assim. Estou bem feliz que eu posso ajudar e, enfim. Ai, que bom, que bom, que bom. Bom, a gente fica bem feliz. Então, a gente já está assim, com uns minutinhos, acho que a gente tem mais uns 9 minutinhos, 8 minutinhos. Eu queria que tu deixasse assim uma mensagem, ou se de repente a gente esqueceu de falar alguma coisa que é importante. A gente, assim, eu fiz perguntas conforme foi indo o nosso bate-papo, mas às vezes eu posso ter deixado alguma coisa e deixar uma mensagem aí para o pessoal que quer se preparar, enfim, que está tentando se colocar no mercado, ou que quer iniciar no processo seletivo. Eu queria só comentar rapidinho, Isabel, sobre a questão de entrevistas online, né? Que agora muitas empresas estão fazendo entrevistas online devido a essa pandemia, esse momento que a gente está vivendo. Então, fica só uma dica para esses profissionais que estão daqui a pouco com uma entrevista online marcada. Então, você vai se preparar da mesma forma, mas escolha um local apropriado para fazer essa chamada de vídeo, né? Então, daqui a pouco não um local que você tenha muita bagunça aos fundos, assim, que não desconcentre o recrutador, né? Você precisa ser o centro da atenção e não daqui a pouco o que aparece nos fundos. Importante também é se vestir como se você estivesse indo lá na empresa. Por que eu falo isso? Porque isso, de fato, isso acontece. A gente, quando a gente trabalha em casa, a gente acaba aqui ficando com uma roupa mais confortável, né? Daqui a pouco, hoje eu não tenho nenhum atendimento, fico com pijama o dia inteiro. Mas assim, quando vai para a entrevista, vista-se como se você estivesse indo lá. Porque daqui a pouco acontece algum imprevisto, você precisa levantar, ou o recrutador mesmo pede para você ficar de pé. Então, se você estiver com um pijama na parte de baixo ou uma bermuda, isso vai daqui a pouco me deixar constrangido, né? Não vai cair muito bem. Então, essas são diquinhas assim que eu daria. E sobre minha mensagem, então, final, eu quero te agradecer imensamente. Fiquei muito feliz. Eu lembro exatamente o dia que você me escreveu. Temos que fazer uma live. Eu tinha visita. Eu até me emocionei na mesa. Ah, que legal! Eu fiquei muito, muito feliz, Isabel, porque tu sabe o carinho que eu tenho por ti. Assim, a gente teve uma trajetória juntas e um aprendizado que fica. E hoje, assim, eu lembro de pequenas coisas que a gente fez, mas que fazem diferença. E para as demais pessoas que estão nos assistindo também agradecer, né? Espero que a gente tenha respondido todas as perguntas. Sim, eu olhei, não tem nenhuma mais. E dizer, assim, que se preparem para quando surgir uma oportunidade, vocês estiverem realmente preparados. Porque não adianta a gente ter oportunidades na nossa vida se a gente não consegue conquistar essas oportunidades. Então, a gente tem que se preparar para depois conseguir conquistar elas. Então, essa é a minha mensagem para as pessoas que estiveram conosco. E gratidão. E agora, né, eu também agradeço, assim, eu acho que quando eu te convidei foi muito legal, porque esse processo de fazer as lives também é um aprendizado para a gente que está aqui fazendo, para mim, para você, para todo mundo. É uma coisa nova que, assim, surgiu agora e eu acho bacana a gente trazer, porque são temas bem interessantes e o objetivo principal é contribuir com as pessoas que estão assistindo, que estão tendo a oportunidade de depois ver essa live que fica gravada no Instagram e também no YouTube, porque eu acho que a gente precisa, nesse momento que nós estamos vivendo de isolamento social,
fazer algumas reflexões. E a gente está trazendo aqui hoje com você uma oportunidade não só de fazer um currículo, não só de participar de um processo de seleção, mas assim, o quanto é importante o autoconhecimento que você falou, que a Carla e que outras pessoas citaram. Eu acho que isso que é legal, a pessoa realmente, como você falou, tá tendo um monte de live, mas selecionar aquilo que vai agregar na tua vida profissional, na tua vida pessoal, porque eu acho que é isso aí, a gente está em constante aprendizado, em constante, né, evolução, e que bom, porque quando a gente acha a resposta para todas as perguntas, surgem novas, e assim é, e a gente não pode ter medo disso. Eu acho que esse momento que a gente está tendo agora é importante. Eu acho que quando a gente pensou, eu e você, no tema, é bem isso mesmo, é para as pessoas se preparar. Você está dizendo, se prepara. Daqui a pouquinho a coisa vai voltar ao normal. E se você, de repente, perder o teu emprego, está tendo uma oportunidade aqui de ver o passo a passo de como melhorar para daí, quando voltar as coisas na ativa, a pessoa, então, dar o seu melhor e crescer como pessoa, como profissional. Acho que esse é o grande legado que a gente deixa hoje com essa live aqui, bem bacana de passar para as pessoas que sim, é possível se preparar. Para tudo na vida a gente tem que se preparar. Então, também que agradecer a todas as pessoas que estiveram com nós aqui na live, né? Tem muita gente que entrou, muita gente conhecida. Se tu quiser... deixa eu te perguntar um negócio agora. Tu é Verlan, tu conhece o seu Verlan ali de Saudades? Tu conhece o pessoal de Saudades? Não, mas eu tenho... É. Não conheço, Isabel, mas eu tenho brasileiros que moram aqui, que são de Saudades. Então, daqui a pouco eu vou trocar uma ideia ali com eles e vou chegar na pessoa. Tem um senhor que até o ano passado eu tive a oportunidade, né, através da Aurora, de ir com eles no Prêmio Catarinense de Excelência, a qual eu sou vice-presidente regional aqui no Oeste Santa Catarina, do Excelência SC, e ele tem o sobrenome de Verlan. E, assim, é uma pessoa muito proativa também. Ele é produtor integrado do sistema da Cooper Itaipu, e ele hoje conta a história dele, o case da história dele, da propriedade dele, para outros empreendedores, com o objetivo de ensinar as melhorias. Então, fiquei curiosa para ver se ele não era teu parente. Depois até vou ver bem certinho o nome dele, que eu não lembro o primeiro nome dele. Mas aí depois eu vou ver, te passar para ver se tu conhece ele. Quem sabe até seja, eu só não estou lembrando do nome agora. Então tá. Um abraço aí para todos. Quiser deixar mais um tchauzinho, a gente tem ainda uns 2 minutinhos. Fico também à disposição, né, Isabel? Se daqui a pouco podem me mandar perguntas, se ficaram com alguma dúvida, ou no decorrer, né? Daqui alguns meses vai surgir alguma oportunidade, quer me perguntar alguma coisa, eu sempre estou à disposição. Antes você comentou do horário, né? Mas assim, Isabel, para mim agora? Estar aqui no horário, isso para mim não... É 1h34. Olha só. Mas assim, ó, a gente se adapta, né? No outro dia, se possível, a gente dorme um pouquinho a mais, recupera e assim vamos. Que legal. Que legal. Então, se precisarem de alguma ajuda, contem comigo. Podem me escrever, que sempre que possível eu vou responder. Sim. Então, acompanhe a Ed nas redes sociais dela. Ela está fazendo um trabalho bem legal de orientação e de acompanhamento. Aí, quem precisar, pode falar com ela, que eu tenho certeza que ela vai contribuir bastante. Então, forte abraço para todos. Amanhã eu tenho uma live com a Edneia. A Edneia é a nossa coordenadora do movimento ODS aqui em Chapecó. E a gente vai falar sobre o ODS 10. Que é um ODS bem importante, e a gente está trabalhando também essa questão do movimento ODS, então amanhã eu espero todos vocês, tá bom? Beijão, Ed. Tchau, até mais. Obrigada. Tchau, pessoal, obrigada.